Olá, queridos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante, que não é importante só para os estudantes do ensino médio, mas para qualquer área da vida. Nós vamos conversar sobre interpretação de texto. Vai ser realmente uma conversa, não será uma exposição sistemática de conteúdos, vamos dizer assim, porque essa questão ligada à interpretação de texto tem a ver com hábitos de cada pessoa, tem a ver com hábitos. A escola ajuda muito acerca disso, mas práticas habituais são fundamentais para que você aprenda, que você adquira competências e habilidades para interpretar texto. Vale lembrar que essa prática, a habilidade nessa prática, não é só para profissionais com formação superior ou só para alunos, só para pessoas que estão na vida estudantil, não. A capacidade de interpretar textos é fundamental para que você, por exemplo, não seja enrolado em um contrato, por exemplo. Ou quando você recebe um medicamento, compra um medicamento, você interpretar as orientações da bula, por exemplo, certo? Ou quando você lê uma notícia no jornal, numa revista, você saber de fato o que tem ali, o que tem nas entrelinhas e saber avaliar. Então, é uma competência, uma habilidade necessária para a prática da vida. Quando eu digo leitura e interpretação aqui, não é só a alfabetização no sentido de ler as sílabas com palavras avulsas, mas realmente saber o que tem nas entrelinhas. E é interessante que a gente faça a diferença entre interpretar e compreender. Tá? Você pode compreender aquilo que está evidente, mas você precisa de outras técnicas para interpretar e ir mais além. Por exemplo, se eu digo assim, a menina andava cabisbaixa. No ponto de vista da compreensão, você vai compreender que ela andava de cabeça baixa. Então, você compreendeu isso aí. E a interpretação? Você pode interpretar que ela andava cabisbaixa, porque na verdade ela estava triste. Mas para isso é preciso muito exercício prático. Do contrário, você não consegue. Ah, professor, existe uma fórmula mágica para a interpretação de texto? Existe, leia, leia, leia e leia. Leia tudo. Esse é o caminho. E aí você vai adquirindo habilidades, tá bom? O carro de som está passando aqui, sabe como é, né? Não temos um estúdio especializado e acabamos ouvindo esse som aí dos carros de som. Mas eu sei que vocês estão me ouvindo bem. Vamos aqui para a próxima tela para a gente conversar melhor sobre essas práticas habituais, que não são fórmulas matemáticas, como se fosse uma fórmula matemática. Eu não vou dar uma fórmula matemática para vocês, não. Nós vamos falar de práticas habituais, hábitos que vocês vão colocar em prática, vocês estão entendendo? Para que vocês tenham habilidades de leitura e interpretação, tá? Tem a ver com postura, com costumes, com hábitos que vocês vão adquirir, tá? Então, vamos lá. Para a próxima tela. Ó, vamos voltar aqui. Vamos conversar sobre interpretação de textos. Eu vou colocar aqui algumas práticas que vai facilitar a vida de vocês. Não vou ensinar para vocês fórmulas mágicas, tá bom? Primeiro, leia vários tipos de textos. Você tem que ler aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. E isso tem que ser habitual. Tá? A leitura não por muito tempo se colocou que o aluno deve ler só o que ele gosta, não. Porque na vida, quando ele se deparar com situações adversas na vida, ele vai se deparar com leituras que ele vai precisar fazer de assuntos ou de textos que ele não gosta também. Então você tem que ler tudo, o que você gosta e o que você não gosta. Se você ler apenas o que você gosta, você vai ficar muito limitado.
tá? Então, leia vários tipos de texto. 2, estude gramática. Ah, professora, para que eu vou estudar gramática? É tão chato. Sim, é fundamental para bem interpretar textos que você estude gramática. Por quê? Um exemplo, você saber a diferença entre um adjetivo e um substantivo. Isso vai comprometer a sua capacidade de interpretar texto. Se você, de repente, não sabe o que é um substantivo ou um adjetivo, aí você vai ler lá, o jantar foi servido cedo. Ou você vai ler, vamos jantar? É claro que o jantar, você sabe que é um substantivo, quando você diz vamos jantar, esse jantar aqui já é verbo. Isso é fácil, mas existem situações que você vai precisar saber gramática mais a fundo. Por exemplo, tem um conteúdo que a gente vai estudar que é regência. Se eu digo assim, o médico assistiu o doente, é no sentido de dar assistência. E se eu disser, o médico assistiu ao filme, é no sentido de ver, de presenciar. Então, se você não souber a diferença, você pode achar que o médico assistiu o doente é porque o médico assistiu de ver o doente. Vocês estão entendendo? E aí vai comprometer o seu entendimento. Por isso a importância de se estudar gramática, tá? Concentre-se. Não é ler, não é passar a vista. Você precisa se desligar do que está ao seu redor, tá? E se concentrar naquilo que você está lendo, como se não tivesse nada ao seu redor, só aquilo que você está lendo. Por exemplo, vocês quando estão com o celular, não mergulham, né, no celular que nem ouve o que está ao redor de vocês, por que não podemos fazer isso com um texto? Leia o texto mais de uma vez. Ah, eu não entendi, não. Leia uma vez, 2, 3, 4 vezes, até você entender. Não desista. Leia até você entender. Ó, tem uma passagem na Bíblia que diz que quando os israelitas saíram, estavam livres lá do cativeiro babilônico, e aí eles tiveram a oportunidade de ler a lei de Deus novamente, né, as palavras da lei. A Bíblia diz que eles liam até que fizesse sentido para eles, ou seja, eles insistiam na leitura, né? Em Neemias capítulo 8 diz isso aí, até que fizesse sentido. Eles insistiam até entender. Então, a gente não pode desistir logo no primeiro momento. 5, marque o tópico frasal dos parágrafos. A importância do marca-texto. Cada parágrafo, nós já vimos o que é o tópico frasal de cada parágrafo. Então, nós já estudamos isso na aula de redação. Então, quando você identifica cada tópico frasal de cada parágrafo, você vai ter um entendimento mais adequado do texto. E as palavras que eu não souber o significado, professora? Dicionário do lado, tá? 6, leia todas as alternativas da questão. Aqui, a gente agora vai para a atividade de interpretação, que geralmente são acompanhadas de questões objetivas. Então, leia todas as alternativas da questão. Às vezes, a dificuldade que o aluno tem, muitas vezes, o aluno entende o texto, mas não sabe, não entende o que a questão está pedindo. Então, a gente tem 2 desafios: ler o texto, entender o texto e entender o que a questão está pedindo. E aqui eu quero abrir um parênteses. As atividades de interpretação de texto no Enem, principalmente na prova de linguagem, código e suas tecnologias, e também nas outras áreas, porque vale lembrar que a habilidade de interpretar textos é fundamental para todas as disciplinas. Na matemática, como é que você vai saber como vai montar as sentenças, organizar as sentenças, se você não interpretou o problema que fora colocado para você, ou não sabe o que a questão está pedindo? Isso exige habilidade de interpretação. Então, uma coisa importante, quando você vai interpretar, você precisa ter um discernimento. Uma coisa é o que o texto está dizendo, outra coisa é o que você pensa. Então, as perguntas, todas as perguntas que serão elaboradas relacionadas ao texto, ela não vai querer saber o que você pensa sobre aquele tema, dentro daquele texto. O que você pensa, você vai colocar lá na prova de redação. Na prova de interpretação, você tem que tomar cuidado para, na hora de responder,
você não pode responder baseado no que você pensa sobre o assunto do texto. Sempre a base vai ser o que o texto está dizendo. Vocês estão entendendo? Então, de repente, lá tem um texto que fala sobre, um exemplo, tá, pessoal? Sistema de cotas, vamos dizer assim. E o texto discute o sistema de cotas e você não concorda com ele, com o que ele fala. Não vem ao caso. Na hora que você for responder às perguntas de interpretação, o fato de você não concordar com o que o texto diz não pode influenciar o seu ato de responder, porque as perguntas vão sempre estar relacionadas ao que o texto está dizendo, vão sempre estar relacionadas ao aluno saber tirar, saber garimpar o texto. Ah, mas o que esse texto está falando, o que esse texto fala sobre o sistema de cotas, eu não concordo com ele. Você tem todo o direito de discordar do texto. Agora, a sua discordância do texto não pode influenciar na hora de você interpretar a pergunta e identificar a resposta. Porque o foco da pergunta é o texto. É você saber o que o texto está dizendo, mesmo que você discorde dele. Então, às vezes, a gente olha, por exemplo, a gente coloca questões, isso principalmente, pessoal, nas questões objetivas. Talvez nas questões discursivas, que é aquela questão que você tem que responder, comentar, a gente, professor, e as avaliações oficiais, pode até solicitar a sua opinião sobre o texto para você comentar ali, certo? Mas as questões objetivas nunca vão te direcionar para localizar lá que a resposta seja algo que você pensa, o que você acha daquele assunto do texto. Vocês estão entendendo? Então, vamos tomar esse cuidado, tá? Leia todas as alternativas no item 6. Leia todas as alternativas. Ah, eu já sei que aqui a resposta é a letra A. Não precisa nem eu ler as outras alternativas, que aqui a resposta é a letra A. Não faça isso. Leia todas as alternativas. Ah, aqui eu já sei que é letra A, B, C. Não, aqui é a letra C, não precisa nem eu ler a letra D e a letra E. Não faça isso. Leia todas as alternativas, tá? E uma coisa importante é você ler a pergunta, entender o que a pergunta está pedindo acerca do texto, não é acerca do que você acha, e ler todas as alternativas. Porque o desafio numa prova de interpretação de texto é interpretar o texto e interpretar o que a pergunta está pedindo. Muitas vezes você entende o texto, você até entende o texto, beleza, mas você interpreta inadequadamente o que a pergunta está pedindo. Então, se você não entende o que a pergunta está pedindo, naturalmente você vai incorrer, você vai para o erro, você vai marcar a alternativa errada, tá? Então, leia todas as alternativas. 7, exclua alternativas. É uma técnica, você leu todas. Agora, você só pode excluir a alternativa se você entender o que a pergunta está pedindo. Não é na aposta, tá? Você entendeu o que a pergunta está pedindo, viu que aquela alternativa não tem absolutamente nada a ver com o que a pergunta está pedindo, aí sim, você exclui alternativas. 8º, cuidado com as extrapolações de alternativas. O que significa extrapolar a alternativa? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos dizer que lá no texto diz que o João comprou uma casa por 300 mil e vendeu aquela casa por 500 mil. Então, o que o texto fala do João é isso, que o João comprou a casa por 300 mil e vendeu a casa por 500 mil. Aí o texto segue falando sobre imóveis e compras de imóveis, mas ele não faz mais referência ao João, tá? Aí, quando chega lá nas alternativas, diz assim, João era um corretor de imóveis e teve um lucro de 200 mil na casa e uma comissão de 100 mil. Ah, a alternativa é essa daqui. Mas o texto não fala isso. Em nenhum momento o texto disse que o João era corretor de imóveis, tá? Em nenhum momento o texto diz que que esses 200 mil foi para ele. Então, apenas diz que ele vendeu a casa por 300, comprou uma casa por 300 e vendeu por 500. Mas será que ele era o dono? Será que ele não estava só representando alguém? E o texto está dizendo que ele era corretor?
Então, a gente tem que tomar cuidado com a extrapolação das alternativas. Algumas questões, elas puxam você para situações que o texto não informa. E aí, se você marcar assim, você pode estar misturando com a sua própria visão. Sendo que tudo que você vai buscar para responder tem que estar presente no texto. Tem também a questão da inferência, né? Que é quando se busca algo fora do texto para explicar o texto. Mas o texto é o centro. O texto é o rei. O texto é o comandante. Tá bom? Próxima. Cuidado com as extrapolações de alternativa, nós já falamos. Vamos aqui para a próxima tela, né? Cuidado com as limitações de alternativas. Cuidado com as limitações de alternativas, tá? Ah, mas a letra A está dizendo algo que o primeiro parágrafo do texto está falando sobre o assunto, então a resposta é a letra A. Pronto. Isso é limitar a alternativa. De repente, pode ser que lá na frente o texto fale algo contraditório ao que ele falou no primeiro parágrafo. Então, quando você faz isso, você limita a alternativa. A resposta tem que estar relacionada ao texto como um todo. Tá? Cuidado com as limitações de alternativas. Você não pode se prender a uma informação que está lá, está só no primeiro parágrafo. Agora, se a pergunta está dizendo assim, dentro do que o texto defende no parágrafo tal, é diferente, tá bom? Depois, faça simulados. Pratique. Na internet você tem muitas questões de simulado para você praticar. Só interpreta bem quem pratica a interpretação, tá? Então, interpretar bem um texto é uma prática necessária para todas as áreas da vida. Não se limita à vida estudantil. Muitas pessoas são enganadas porque não leem, também não presta atenção no que está lendo. Olha, uma vez eu fui num encontro que eu era secretária de uma escola particular, e eu fui num encontro só para secretários de escola. E aí, logo no primeiro momento, o palestrante entregou uma lista de perguntas, que tinha 10 perguntas. Onde você mora, qual é o seu nome, qual é o seu endereço, tal, tal. Aí a 10ª pergunta dizia o seguinte, não responda as 9 perguntas anteriores. E a maioria das pessoas escorregou, né? Ele fez 10 perguntas e a 10ª pergunta era, não responda as 9 perguntas anteriores. Então, o que ele quis trazer para a gente? Você prestar atenção àquilo que está lendo, tá? Prestar atenção naquilo que está lendo. Então, vamos praticar um pouco de interpretação. Eu vou trazer aqui alguns textos com perguntas já respondidas para a gente conversar. Então, nós vamos identificar 2 situações nesse texto. Primeiro, nós vamos tentar identificar nos textos, vamos ter perguntas que identifiquem as relações de causa e consequência entre partes ou elementos de um texto. Você sabe o que é causa e sabe o que é consequência, não é? Por exemplo, se eu digo assim, o menino gritou muito e ficou rouco. Qual é a causa? Ele ter gritado. Qual é a consequência? Ele ficar rouco. 2, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Ou seja, o autor escolhe uma palavra ou expressão, dá uma ênfase àquela palavra ou expressão e traz um certo efeito de sentido, um resultado de sentido. Então, a ideia é reconhecer esse efeito de sentido de uma determinada palavra ou expressão. E no item 1, estabelecer relação de causa e consequência entre partes ou elementos do texto. Vamos começar? Vamos mudar aqui a tela, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos começar por aqui. Olha aqui esse texto. Nesse texto aqui, pessoal, a gente tem mais de um texto aqui. Vamos tentar o texto já está respondido, não é? Eu já trouxe com a resposta, aliás, o texto não é uma pergunta, para a gente só conversar, tá? Sobre isso. Aqui nessas questões aqui, a questão pede
para que o aluno estabeleça a relação entre causa e consequência entre determinados elementos do texto. Então, vamos ver esse texto aqui, ó. Um olhar para além dos sentidos. Vamos ler aqui. Em dias ensolarados, é muito gostoso caminhar pelo campus da universidade onde trabalho, para sentir o calor do sol, observar árvores verdinhas, sentir o perfume das flores e ouvir os pássaros que cantam nas ruas do campus. Essas agradáveis sensações, percebidas pelos nossos sentidos, modificam nossos sentimentos e provocam diversas reações. A percepção que temos do mundo à nossa volta é decorrente do contato sensorial. Tudo o que é percebido pelos nossos sentidos faz com que construamos uma percepção da realidade. Mas os nossos sentidos, embora muito desenvolvidos, percebem apenas uma parte do mundo à nossa volta. As sensações que temos são interpretadas pelo cérebro e criam diversas reações, como de paz, tranquilidade na situação descrita acima, ou de medo e apreensão, se estivermos em lugares sujos e escuros. Entretanto, cada pessoa reage aos mesmos estímulos de maneira completamente diferente. Nossos sentidos funcionam em determinadas regiões do nosso corpo a partir de estímulos que recebemos do meio ambiente. Eles são baseados em sensores muito sofisticados que foram desenvolvidos ao longo de milhões de anos, fruto da evolução. Cada um deles foi se transformando devido aos estímulos do meio ambiente, favorecendo as configurações mais adaptadas aos desafios impostos pelo meio. Estamos aqui hoje graças ao sucesso do nosso projeto. Ele foi vencedor na concorrência incorreta pela natureza. O nosso olhar para o mundo é influenciado, portanto, pelas nossas experiências, e as nossas experiências são afetadas pelas sensações que nossos sentidos captam. Esse retorno contínuo é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento. Tanto os sensores sentidos como as sensações e interpretações são responsáveis por isso. O resultado disso é sempre um indivíduo único com as suas visões particulares do mundo. Então, aqui no texto, por exemplo, eu vou fazer essa atividade, Simone vai fazer essa atividade. Tem algumas questões aqui desse texto que eu pessoalmente não concordo, mas eu não tenho que responder as questões com base na opinião que eu tenho sobre algumas abordagens que o texto faz. Eu tenho que responder com base no que o texto diz, independente de eu concordar com o que ele fala ou não, tá bom? Então, aqui, qual é a ênfase de que tipo de competência de leitura a pergunta vai pedir? A relação de causa e consequência. Aí ele pergunta, qual é o trecho desse texto em que há uma relação de causa e consequência? Então, quando o MEC fez essas perguntas aqui, ele quer que você saiba, quer saber se você é capaz de identificar a relação de causa e consequência. Então, ele pegou alguns fragmentos do texto para que você identifique qual fragmento, em qual dos fragmentos há uma relação de causa e consequência. Então, a resposta aqui é a letra C, mas nós vamos avaliar todas as alternativas. Então, vamos lá, letra A. Em dias ensolarados, é muito gostoso caminhar pelo campus da universidade. Em dias ensolarados, é muito gostoso caminhar pelo campus da universidade. Existe alguma relação de causa e consequências aqui? Causa e consequência, tá? É gostoso caminhar pelos campos da universidade, mas não significa que isso seja uma consequência de um dia ensolarado. Então, não é uma relação de causa e consequência aqui, tá? Outro. Letra B. Para sentir o calor do sol, observar árvores verdinhas, sentir o perfume das flores. Não, a pessoa está sentindo o calor do sol, observando árvores, mas isso a pessoa pode fazer até dentro de casa. Não precisa, ele pode estar aqui dentro de casa avistando a paisagem lá fora. Então, não é uma consequência advinda do fato
de estar debaixo do sol. Então, não pode ser a letra B. Letra C, a percepção que temos do mundo à nossa volta é decorrente do contato sensorial. Letra D. Vamos ver só porque não é a letra, as outras letras, tá? As sensações criam diversas reações, como de paz e tranquilidade. Letra E. Favorecendo as configurações mais adaptadas aos desafios impostos pelo meio. Aí diz assim, as sensações criam diversas reações, como de paz e tranquilidade. Mas por quê? Mas que sensações são essas? De onde elas vêm? Como? Então aqui ele colocou só a consequência, ele não coloca a causa. Por isso não pode ser a letra D. Ó. As sensações criam diversas reações, como de paz e tranquilidade. Mas que sensações são essas? De onde essas sensações vêm? Então aqui ele colocou somente a consequência, que é as sensações criarem diversas reações. Mas ele não diz de onde as sensações vêm, por isso não é uma relação de causa e consequência. E por que a letra C? A percepção que temos do mundo à nossa volta é decorrente do contato sensorial. Então, contato sensorial gera a percepção que temos do mundo à nossa volta. Certo? Por isso a resposta letra C, na relação de causa e consequência. Tá bom, pessoal? Então, a gente precisa ter essa habilidade, ter cuidado, ler o texto várias vezes, tá? Então, nós vamos ver aqui um outro exemplo, uma outra situação onde a gente vai identificar qual é o efeito de sentido, tá, pessoal? Decorrente de determinadas palavras ou expressões, tá? Eu escolhi aqui essa charge. Tem várias malas. Uma coisa importante sobre a charge: a interpretação sempre vai se dar da relação do não verbal com o verbal. Você não pode interpretar um texto dessa natureza isolando a parte não verbal ou isolando a parte verbal. Tenha consciência que você vai precisar unir os dois para poder bem interpretar. Aí tem aqui, ó. Claro que tenho certeza, querido. Estou levando só o indispensável. E ele coloca aqui em negrito, né? O indispensável. E aqui a gente tem ao lado malas bem cheias. Então, ela diz, claro que tenho certeza, querido, estou levando só o indispensável. E ao lado, a gente tem malas cheias. Então, vamos relacionar o não verbal com o verbal. Aqui a gente vai identificar qual o efeito de sentido que a palavra indispensável trouxe ao texto. Nesse texto, a palavra indispensável foi utilizada para... Qual foi o objetivo? O que o autor, que tipo de efeito de sentido, que tipo de resultado o autor quis trazer para quando usou essa palavra? Destacar o conteúdo da bagagem, enfatizar o aspecto irônico da palavra, expressar o desejo de levar pouca coisa, indicar revolta em relação à pergunta, mostrar a quantidade de malas. Que efeito de sentido trouxe a palavra indispensável? Ah, eu vou avaliar a palavra indispensável isolada? Não. Ah, eu vou avaliar, olhar só as malas cheias? Não. Então, eu tenho malas bem cheias e alguém dizendo, não, eu tenho certeza, eu estou levando somente o indispensável. É claro que ela está revoltada com a pergunta, né? Ela é como se ele tivesse feito uma pergunta para ela que, na opinião dela, ele já sabia a resposta. Aí ela vai e enfatiza, estou levando só o indispensável. Por isso, a letra D, indicar revolta em relação à pergunta. Destacar o conteúdo da bagagem, não, porque ela age na defensiva, dizendo que está levando só o indispensável. Então, ela não tem por que destacar o conteúdo da bagagem. Enfatizar o aspecto irônico da palavra, não, ela quer se justificar e chamar a atenção dele. Expressar o desejo de levar pouca coisa, não. Indispensável não necessariamente é pouca coisa. Mostrar a quantidade de malas, também não, porque ela está revoltada
com o fato dele dar ênfase às malas. Então, não necessariamente mostrar a quantidade de malas. Por isso, a palavra indispensável teve como objetivo indicar a revolta em relação à pergunta. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente praticou, não é? Com essas duas perguntas, e aqui você pode recorrer à internet também para praticar mais a interpretação de texto, seguindo aquelas dicas que eu coloquei, que são dicas dos seus hábitos de vida. Hábitos de vida que vão influenciar a sua capacidade de interpretar textos em qualquer área, não só na área de linguagens, mas em qualquer área, de toda e qualquer disciplina que você necessitar. Tá bom, queridos? Então, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Deus abençoe todos vocês. Tá bom? Até mais.